Um estranho rumor tomou conta do Império Ekar, um rumor sobre o trabalho de um escultor desconhecido que retém poderes divinos e esculpe com a bênção da própria deusa Enix. Já era um conto bastante conhecido entre os nobres que uma viscondessa, incapaz de ficar de pé devido a uma doença crônica, conseguiu restaurar sua saúde em apenas 2 dias depois de dormir com a escultura. Desde então, o trabalho desse escultor tem obtido os maiores lances em todos os leilões. E eram cobiçados por nobres de todo o mundo, não apenas por causa de seus poderes divinos, mas por causa das valiosas obras de arte que fascinam qualquer pessoa. Assim, o templo enviou sacerdotes para confirmar a veracidade do boato, que logo foi revelado. O escultor gênio velado que agitou todo o império era o noivo do famoso grão-duque, Lan Eucanix. O personagem principal está na mansão dos Bliss, onde um homem segurando uma xícara de chá nas mãos não entendeu o que o duque estava falando. Tremendo, ele imediatamente começou a se desculpar pelo fato de ter ouvido mal, o que surpreendeu um pouco seu filho. Naquele momento, Lan, que estava ao lado do personagem principal, olhou para o homem com perplexidade. Ao mesmo tempo, a personagem principal não entendia o que estava acontecendo com seu pai. O tumulto começou 20 minutos antes, quando uma carruagem luxuosa apareceu na rua da mansão. Quando os guardas viram essa carruagem, estavam apenas no começo. Eles ficaram perplexos e não entenderam quem poderia estar nela. No entanto, olhando mais de perto, viram o brasão da família, que pertence apenas ao grão-duque de Lan Eucanox. Ao verem isso, todos os cavaleiros ficaram completamente chocados e não entenderam por que o duque veio até aqui. Lan Eucanox, sobrinho materno do atual imperador. O homem que se tornou o novo guardião do ducado de Canux depois que o grão-duque morreu na batalha de Cassante há 4 anos. Há muitas palavras que o descrevem perfeitamente, como o demônio, o belicista e o infame grão-duque, Lan Eucanox. Agora, ele visitou o Conde Blisha sem qualquer aviso prévio. Enquanto tomava chá, ele disse com uma expressão séria que queria fazer uma proposta de casamento. Ao ouvir isso, o pai começou a tremer ainda mais. Preocupado, perguntou ao duque a quem ele queria pedir em casamento, ao que o duque, olhando para o personagem principal, disse que era óbvio e que ninguém menos que Lady Zel Blisha. Ao ouvir isso, o pai da família ficou completamente chocado, e o recheio até derrubou sua xícara de chá, que começou a cair lentamente no chão. Ele ficou completamente perdido e apenas olhou para o duque que estava calmamente tomando chá. Além disso, Isel também ficou um pouco surpresa com o que ouviu. E corou. Ela perguntou ao duque o que ele queria dizer. No entanto, o homem respondeu sorrindo que ela já havia concordado em se casar com ele. Um mês antes, nas ruas de Delion, um grupo de pessoas se reuniu no mercado. Enquanto todas as pessoas se divertiam e aproveitavam esse lindo dia, a personagem principal corria pela cidade em grande velocidade, segurando algumas ferramentas nas mãos e outro item enrolado em uma toalha. Correndo, ela percebeu que não tinha tempo e que precisava se apressar, pois só tinha 2 horas para voltar. Mesmo que ela deixasse um bilhete em sua cama, seus guarda-costas, Alec e Harris, ficariam loucos. Eles já estão cansados de lembrar várias vezes a personagem principal que ela não deve sair da mansão sem lhes dizer nada. Além disso, se o pai dela souber disso, pode ficar muito irritado. Portanto, ela quer se encontrar com seu mestre o mais rápido possível para que possa lhe mostrar seu novo trabalho. Aisel também imaginou que, como mestre, você elogiaria e diria que suas habilidades melhoraram muito. De repente, um homem grande apareceu na esquina, que segurava uma garrafa de bebida alcoólica nas mãos, provavelmente não estava em um estado sóbrio. Isel esbarrou acidentalmente nele e, por causa disso, deixou cair a garrafa e ela se quebrou. Quando ele viu isso, ficou furioso e começou a gritar com a garota. Isel começou a se desculpar. Ela também percebeu que não deveria chamar a atenção para si mesma quando saísse da mansão. Ela disse que estava compensando-o pela garrafa. No entanto, o homem ainda continuou a gritar, dizendo que não se tratava de dinheiro. Ele também a aconselhou a aprender a pedir desculpas corretamente. Com uma expressão doce, a garota perguntou ao homem como ele gostaria que ela se trocasse. O homem ficou um pouco surpreso com a beleza de Isel, mas ainda assim a perdoou por ter esbarrado nele. Ele também queria muito ver o belo rosto dela. Aproximando-se lentamente do homem, o personagem principal sentiu que ele cheirava álcool,
o que é muito nojento. De repente, outro homem com barba agarrou Isel por trás, o que assustou um pouco o personagem principal. Ela nem sabia que, junto com esse homem, havia também seus amigos. Então, ela esperava que houvesse guardas ao seu lado que pudessem salvá-la. Mas, ao olhar para a multidão, ela não viu um único guarda. Naquele momento, ela percebeu que estava condenada, e se algo acontecesse com ela, não teria escolha de como usar seu anel. Naquele momento, a mão de um homem imediatamente alcançou o capuz da personagem principal para tirá-lo e finalmente olhar para o rosto dela. O vilão ainda conseguiu tirar o capuz. E viram o belo rosto de Isel, que é difícil de não olhar. Naquele momento, a personagem principal percebeu que aquele era o momento perfeito para fugir. No entanto, o homem de bigode conseguiu pegá-la rapidamente pela mão. Ao tentar se libertar, ela acidentalmente bateu em seus instrumentos, que se quebraram imediatamente, o que a deixou muito chateada. Chorando e segurando suas facas de modelagem nas mãos, ela nem sabia o que fazer. Além disso, esses malandros ainda não queriam deixar a personagem principal em paz e tentavam de todas as formas possíveis agarrá-la. De repente, um homem com uma bola e uma capa vermelha pegou sua espada e a apontou para o patife, o que surpreendeu um pouco o homem. Como se viu, esse homem era Laan Alcanix, que não podia ficar parado vendo alguns canalhas zombarem de uma garota frágil. A Isel se virou e pediu a Laan que não matasse o homem. Ela explicou isso dizendo que eles precisavam lhe pagar por ter quebrado suas facas de modelagem. Eles não podem fazer isso se forem mortos. Espantado com a beleza da moça, o Duque recolocou sua espada sorrindo, também para que esses canalhas não interferissem mais com a moça. Ele agarrou um deles pela mão e ordenou que pagassem agora mesmo as facas para o elenco. Então os homens fugiram, jogaram um saco de moedas no chão e disseram que isso era tudo o que tinham e que podiam levar tudo. Pegando o dinheiro, Isel percebeu que não era muito, mas era o suficiente para comprar novas facas para o elenco. Também olhando para o grão-duque, ela sorriu e agradeceu a ele pela ajuda. E, como agradecimento, ofereceu a ele o dinheiro que acabará de receber daqueles canalhas. Laan disse calmamente que ela não precisava fazer isso, pois ele não esperava nada em troca, mas ele tinha uma pergunta. Ou seja, ele não entendia como a personagem principal tinha percebido que ele iria lidar com esses homens. Preocupada, Isel disse que ela simplesmente presumiu isso, o que surpreendeu um pouco o homem. Então ele decidiu perguntar o nome da garota. E naquele momento, a protagonista respondeu que seu nome era Isel e ficou interessada no nome de seu misterioso salvador. No entanto, o Duque não respondeu às perguntas dela e, gentilmente, pegou-a pelo capuz e disse que tinha a sensação de que eles se encontrariam novamente em breve. Assim, ele decidiu que só diria o nome dela quando se encontrassem novamente. Depois de algum tempo, Isel finalmente se aproximou de seu mestre, mas não viu ninguém na sala e pensou que ela havia ido embora. De repente, o mestre entrou na sala segurando um tipo de tronco em suas mãos. O mestre também ficou surpreso, surpreendendo a personagem principal, já que eles não se viam há alguns meses. Então, a garota pensou que Isel já havia decidido começar a esculpir, mas ela já estava convencida de que havia algo errado. Sorrindo, a protagonista não entendia por que seu mestre pensava assim, já que ela estava estudando isso há 3 anos e não ia desistir porque ainda tinha muito a aprender, mesmo quando o mestre não queria ensinar ninguém. E o personagem principal foi forçado a implorar a garota que a aceitasse como aluna. Quando viu um objeto nas mãos da personagem principal, a mestra percebeu imediatamente que se tratava de uma escultura que ela estava fazendo. Ela ficou interessada em vê-la. Entregue cuidadosamente a escultura à sua professora. A Isel finalmente se acalmou, pois pensou que quebraria a escultura no caminho até aqui devido a todos esses incidentes. Ela também disse que deixou cair suas facas de escultura, mas felizmente conseguiu uma indenização. E tudo isso graças ao homem misterioso que milagrosamente a salvou e disse que eles se encontrariam novamente. Ao apresentá-lo, Isel se arrependeu de ter perguntado seu nome. De repente, ela percebeu que estava na cidade há muito tempo e que os guardas de sua mansão já haviam começado a procurá-la, então ela disse ao professor que estava com pressa de voltar para casa. Além disso, Isel explicou ao professor que já havia perdido muito tempo no caminho até aqui. O mestre disse que estava tudo bem e não atrasou a garota, mas pediu que ela viesse um pouco mais cedo na próxima vez.
Além disso, devido ao fato de que agora ela tem uma faca de modelagem, a personagem principal pediu à professora novos modelos que concordassem em ajudar e disse que tentaria encontrar o melhor. Sorridente, Isel agradeceu à professora pela ajuda e prometeu que na próxima vez ela viria. Ao sair da sala, a protagonista ouviu seu mestre gritando com ela. Dizem que ela não gosta de ser chamada de mestre. Olhando para a escultura que a personagem principal fez, o professor se perguntou se Isel sabia que ela era uma escultora nata. Os detalhes mais importantes da escultura são a espacialidade e a iluminação. Isel sabe que sua escultura captará a luz, não importa se ela é natural ou artificial. Além disso, ela foi capaz de superar seu professor há muito tempo, tanto que o professor nem se lembra disso. Portanto, o mestre decidiu que não era o lugar para ela ensinar o personagem principal, pois ela mesma já sabe tudo. Naquele momento, a professora lembrou-se de que, na primeira aula, ela disse ao personagem principal que esculpir exige muita força, e até mesmo um homem adulto é difícil de manusear. Portanto, ela não entende como Isel vai conseguir fazer isso com suas mãos pequenas e finas. Depois de ouvir isso, a personagem principal se sentiu humilhada e, tomando seu poder nas mãos, começou a esculpir. E depois de alguns minutos, ela conseguiu uma ótima estátua. O mestre ficou completamente chocado, e ela não entendia como uma garota tão pequena e frágil tinha tanta força. Então, ela presumiu que Isel estava usando algum tipo de poção de força para aumentar seus músculos. Naquele momento, a personagem principal, concentrada, decidiu mostrar ao professor qual era o seu segredo, e tudo estava em seu anel. O mestre percebeu imediatamente que esse era o Alidon de Carmois. O que é o deus da guerra e da força? Ele está sendo adorado como o principal deus do Império Equir. Um registro com Enix, a deusa da esperança e da cura. No entanto, Isel imediatamente explicou que ela poderia usá-lo bastante, já que não dura o dia inteiro. Surpresa com isso, a professora disse que ouviu dizer que tais alidons são criados uma vez na vida por pessoas conhecidas por seus extraordinários poderes divinos, como o Papa e os sumos sacerdotes. Portanto, ela não entendeu como Isel conseguiu tal coisa, corando a protagonista. Ela disse que havia lhe confiado isso como um presente, o que surpreendeu ainda mais a professora. E ela se interessou em saber quem dá esses presentes. Isel tinha muitos segredos, muitos dos quais estavam escondidos em um passado doloroso. Embora fosse a professora, e sempre que aceitava alguém como aluno, seu coração era de alguma forma atraído pelos segredos e cicatrizes de Isel. Por isso, decidiu ensiná-la a esculpir. De repente, um homem entrou na sala por ter aberto demais a porta. O sino caiu, e Isel o entregou à sua professora. Ao se virar, a mulher ficou completamente chocada ao ver o grão-duque, que, sorrindo, disse que fazia muito tempo que eles não se viam. Ao examinar a sala, o duque achou que a professora parecia ter visto um fantasma, ao que ela gritou com ele e respondeu que era melhor encontrar um fantasma do que com ele. Os rumores já se espalharam por todo o império de que o grão-duque retornou à capital depois de 3 anos, trazendo a grande vitória na Guerra Ter. Além disso, o professor não entendeu quando Lan conseguiu retornar à capital. Ao que o duque respondeu que havia retornado há apenas uma semana. Naquele momento, com indignação em seu rosto, o mestre finalmente entendeu por que a última semana na capital cheirava tanto a derramamento de sangue. Sorrindo, Lan perguntou ao professor de Celestian se o hobby dele era se vestir bem. Quando Celestian ouviu isso, ficou furioso e respondeu que esse era um hobby muito melhor do que o dele. Na verdade, Lan e Celestian eram velhos amigos e passaram 6 anos juntos na Veritas Academy. Ele, Surechian, é na verdade um homem e seu nome verdadeiro é Surechian Taria. Ele é o único filho de Maquestaria. Lan perguntou a seu velho amigo se seu pai ainda está com raiva dele. Surechian respondeu que seu pai ainda se recusa a vê-lo. Além disso, ele está descontente com o fato de seu pai ser o único filho de Maquestaria. Além disso, ele está descontente com o fato de seu único filho estar se dedicando à escultura em vez de suceder a linhagem da família. Ele também pediu ao amigo que não se esquecesse de que foi um benfeitor que o acolheu, o que surpreendeu muito o rapaz. E ele perguntou, o que faz de lá um benfeitor? Ao que o duque respondeu calmamente que, se ele não gostasse de algo, poderia deixar sua propriedade. Ele também lembrou ao amigo que este não é seu estúdio, e que a maior parte da propriedade na Verde Avenue, em de Leon, pertence a ele.
O Duque estava muito interessado em saber por que seu velho amigo havia nascido como mulher, mesmo que fosse para se disfarçar. Então, ele perguntou se isso se devia a preferências pessoais ou a um simples hobby, pois ele sabe perfeitamente bem que, na verdade, foi para a guerra não por lealdade ao Império, mas para obter o direito de matar livremente quem ele quiser. Qualquer um que visse o Grão-Duque brandindo uma espada no campo de batalha percebia imediatamente o quão insano ele era. De repente, Lan notou a escultura do personagem principal, o que o surpreendeu muito. Perguntaram a ele se essa era a escultura de Izel. Surechian ficou um pouco surpreso com a curiosidade de seu amigo. Ele nunca havia demonstrado interesse por ninguém antes. Portanto, ele não entendeu por que Lan perguntou sobre o personagem principal. Enquanto isso, o Grão-Duque olhava para essa escultura e apreciava sua beleza. E Sarestian ainda não entendia o que havia acontecido com seu amigo. Além disso, seu rosto parecia muito estranho. Lan perguntou se Sarestian queria colocá-la em leilão, ao que o rapaz respondeu que faria isso no próximo mês. Toda essa história começou aqui mesmo, quando Sarestian reconheceu o talento de Izel. Comecei a colocar todos os trabalhos dela em leilão. Como resultado, ele atraiu grande atenção e popularidade dos nobres, que compraram essas obras por muito dinheiro, e rumores sobre a bênção da deusa surgiram daqueles que haviam reivindicado as esculturas. Embora seu talento esteja acima e além, o cara nunca imaginou que ela se tornaria conhecida como a bênção da deusa, embora todos a chamem assim. Na verdade, ela é uma iniciante que esculpe há menos de 3 anos. Quando Sarestian conseguiu vender seu primeiro trabalho, ele ficou feliz por ter decidido contar isso a ela. Entretanto, ela não estava nem um pouco interessada no preço de seu trabalho. Ela explicou isso dizendo que, como recebe aulas gratuitas, Sarestian pode ficar com todo o dinheiro para si. Olhando para a garota, o rapaz entendeu que ela estava mais interessada em esculpir e nada mais. Portanto, vale a pena começar a se interessar pelo seu futuro, já que até ele foi expulso sem um único canto. E a verdade é que, se não fosse pelo Duque, o Sarestiano estaria nas ruas. Portanto, todo o dinheiro que a professora recebe de seu trabalho, ele economiza no banco e vai dar tudo a ela. Portanto, ela deve ficar feliz por ter um professor como ele. De repente, Lan perguntou a Sarestian quanto custaria essa escultura. No entanto, o professor respondeu que essa escultura ainda não está à venda, mas que ele a colocará em leilão em breve. Naquele momento, o Duque jogou uma sacola de dinheiro em direção ao amigo. Dizem que esse é o pagamento pelo resto da mansão. No entanto, Sarestian, abraçando a escultura mais uma vez, disse que ela ainda não estava à venda. Ele também acrescentou que ele, Lan, não tem o menor interesse em arte, portanto, não entendia por que precisava de tudo isso. Lan respondeu calmamente que agora ele quer comprar todas as esculturas do personagem principal para que ele não as coloque em leilão. Naquele momento, Sarestian afirmou que, se ele quer tanto comprar todas essas obras de arte, então deveria participar do leilão e comprar tudo por um preço justo. E se ele não quiser fazer isso, poderá negociar com o criador dessas esculturas. Depois de ouvir isso, Lan percebeu que não era uma ideia tão ruim e decidiu que iria negociar diretamente com Izel. Então, Sarestian começou a se preocupar ao perceber que havia cometido um grande erro e que provavelmente teria alguns problemas menores. Enquanto isso, a personagem principal finalmente voltou para sua mansão, onde ouviu um barulho vindo da mansão e não entendeu o que estava acontecendo. De repente, ela ouviu os guardas tentando encontrá-la, e um deles pede ao outro que verifique o portão dos fundos. Ao entrar no terreno da mansão, Izel percebeu que os guardas estavam novamente procurando por ela. No entanto, ela não entendeu por que eles deixaram o portão da frente. De repente, uma criada chamada Belle viu uma garota que a deixou muito feliz e imediatamente correu em direção à personagem principal, abraçando a garota e chorando. A empregada não entendia por que ela havia passado o dia todo, pois estava muito preocupada com ela. Izel ficou um pouco perplexo e perguntou à empregada: para onde foram todos os cavaleiros que deveriam guardar a mansão? Além disso, ela perguntou se houve um arrombamento. Enquanto isso, todos os cavaleiros estavam dentro da mansão e tentavam encontrar o personagem principal. Quando finalmente ouviram a voz dela, correram imediatamente em sua direção. Eles estavam muito preocupados e não sabiam onde ela havia desaparecido e se havia sido sequestrada e depois libertada.
Eu vendo primeiro para tranquilizar a todos, eles dizem que ela deixou um bilhete em sua cama onde escreveu que voltaria em breve, ao que um dos cavaleiros respondeu que achavam que esse bilhete havia sido forjado por um sequestrador. Naquele momento, a garota ouviu o som de um cavalo e imediatamente percebeu que seu pai, seu irmão, havia chegado. Ao sair da carruagem, Léo imediatamente abraçou a irmã, feliz por ela estar em segurança. A personagem principal respondeu que ela estava bem e que não precisavam se preocupar tanto com ela. No entanto, seu pai se aproximou dela e disse que eles ainda deveriam chamar um médico para ter certeza disso. Depois disso, ele perguntou ao cavaleiro Alec se eles poderiam pegar o sequestrador. Naquele momento, a personagem principal, aos berros, explicou ao pai que não havia sido sequestrada e que havia apenas saído para passear. Além disso, ela até deixou um bilhete em sua cama para que ninguém se preocupasse com ele e soubesse onde ela foi. Ao ouvir isso, o pai ordenou que a empregada ajudasse a filha a subir para o quarto, pois ela devia estar chateada. O pai não deixou a filha sozinha nem por um minuto e, quando ela entrou no quarto, ele perguntou novamente se ela tinha certeza de que não estava machucada e de que estava tudo bem com ela. Ao se virar, Isel mostrou suas facas de escultura e, mais uma vez, disse que só tinha ido dar uma volta para comprar essas ferramentas, e nada mais. Enquanto conversava com Bella, Isel reclamou que elas não se importavam muito com seu pai, mas a empregada explicou que não havia nada de errado nisso, e que ela deveria estar feliz por ter um pai assim. Mas a personagem principal não entendia por que eles ainda não acreditavam nela, mesmo quando ela deixou um bilhete. Eles não acreditavam nela e achavam que ela ainda era uma criança. No entanto, ela cresceu. E essa superproteção deve ser muito cansativa para ela. Ao conversar com seu pai, Léo também disse que eles se preocupam demais com Isel. No entanto, o pai pediu ao filho que se lembrasse daquele incidente. Léo, pensando, disse que nunca se esqueceria disso, nem mesmo em seus sonhos. Se ele pudesse pegar emprestado o poder de Deus para trazer de volta aquele tempo, ele lidaria imediatamente com aquele demônio que fez uma coisa tão terrível com sua irmãzinha. Se ele pudesse tê-la salvado naquela época, ela não passaria a maior parte de sua vida trancada em uma mansão, sendo super protegida como agora. Agora, ela desfrutaria de diferentes banquetes e faria novos amigos de sua idade, como outras mulheres nobres dessa sociedade. E, no final, ela não seria uma garota solitária que faz esculturas todos os dias. Léo se sente péssimo quando se lembra desse incidente, mas entende que eles estão fazendo tudo isso para a segurança dela. O pai disse que sentia a mesma coisa e que era ruim que sua amada filha vivesse dessa forma. Esse demônio que fez tal coisa com ela ainda está solta fora dos muros da mansão, enquanto descansa tranquilamente em seu quarto. Então, ela decidiu perguntar a um cavaleiro, cujo nome é Harris, se ele também acha que ela foi sequestrada, ao que o cavaleiro respondeu que ele mesmo não sabia, mas que poderia presumir que ela realmente foi sequestrada. Mas Isel ainda percebeu que o cavaleiro estava mentindo. Ao contrário de Alec, que é ingênuo, Harris é de origem aristocrática e é muito perspicaz e eloquente. Então a garota disse que queria visitar o estúdio para comprar materiais. Foi registrado que ela não gostou nem um pouco, pois era muito inseguro, e ele sugeriu que ela pedisse aos empregados que fizessem isso. No entanto, Isel explicou que ela sabe melhor o que escolher. Ela também perguntou onde estava Alec, pois não o via há muito tempo. Um cavaleiro com o rosto triste explicou que seu amigo provavelmente está saindo com o conde, já que ele não conseguiu cumprir seu dever e proteger a personagem principal. A personagem principal ficou chocada e já queria ir até seu pai para pedir que ele soltasse o cavaleiro, já que ele não era culpado de nada. De repente, Harris notou um pequeno ferimento na mão da garota. Naquele momento, Isel percebeu imediatamente que, muito provavelmente, aquele homem de bigode a machucou acidentalmente quando agarrou seu braço. Ela imediatamente começou a implorar ao cavaleiro que não contasse isso ao seu pai, mas Harris não deu ouvidos ao que a garota disse e sugeriu que o dono do ateliê poderia fazer isso. A Isel ficou um pouco surpresa com o que ouviu e perguntou ao cavaleiro como ele sabia do fato de ela estar estudando naquele ateliê. Harris, ao sair, respondeu que logo chamaria os criados que a ajudariam a curar sua mão mais rapidamente. Ele também acrescentou que a estava observando para saber aonde ela ia. No entanto, ele acrescentou que não relataria isso ao conde, pois não parecia fazer mal a ela. A Isel começou a explicar que não foi o professor que a feriu,
mas sim a agitação no caminho para o ateliê. Mas ela imediatamente acrescentou que era capaz de lidar com esse incidente sozinha, portanto ele não deveria se preocupar. Mas é claro que ela entendeu que, se não fosse por Laan, ela não conseguiria se livrar daqueles homens. Lembro-me de suas palavras de que eles se encontrariam em breve. Ela ainda não conseguia entender o que ele queria dizer e por que seu coração palpita toda vez que pensa nele, sem nem mesmo saber se eles se encontrarão novamente ou não. Sorrindo, ela garantiu ao cavaleiro que ele não deveria se preocupar, pois ela estava bem. Por isso, com esse olhar inocente, ele corou e não conseguia olhar normalmente nos olhos do personagem principal. Ao mesmo tempo, no Palácio Imperial, o imperador Turvan-Jekar ficou muito surpreso com o fato de Laan pedir uma audiência. Além disso, o imperador disse que tinha ouvido falar que a Guerra de Tur foi um grande sucesso e que o Grão-Duque desempenhou um papel importante nessa guerra, portanto o imperador se certificaria de que ele fosse bem recompensado por isso. Laan respondeu que não tinha ido à guerra para ser premiado, que o imperador não gostava nem um pouco dele. Ele não entendia como ele podia falar com ele com tal atitude. O imperador também não entendia como seu único sobrinho conseguiu crescer e se tornar tão astuto. Quando era pequeno, ele era muito doce e risonho. No entanto, agora que cresceu, ele se tornou grande e diferente. Sorrindo, o imperador ofereceu uma xícara de chá ao sobrinho, mas Laan respondeu que não tinha vindo para isso. Ao ouvir isso, Turvan ficou chocado, e não entendia o que mais esse tolo sem coração poderia querer, já que ele não está interessado em nada além da guerra. Em seguida, o Grão-Duque pediu ao imperador um banquete de vitória. Enquanto isso, Izel estava tranquilamente empenhada em esculpir, quando, de repente, Bella lhe entregou um tipo de carta, que era um pouco diferente do personagem principal, e ela não entendeu o que era. A empregada explicou que era um convite para o banquete no Palácio Imperial, que foi enviado a ela. Ao ouvir isso, a protagonista ficou completamente chocada, pois todos os convites geralmente eram feitos ao seu irmão. Além disso, ela ficou muito surpresa com o fato de esse banquete ser realizado no Palácio Imperial. Além disso, Alec e Harris também ficaram surpresos com isso e perceberam que Sua Majestade a convidou pessoalmente para esse banquete. Izel nunca havia participado de um banquete em sua vida. Antes disso, alguns nobres lhe enviaram um convite para descobrir por que a Izel velada nunca comparecia ao banquete. No entanto, seu pai imediatamente se livrou desse relacionamento, e o rasgou em pedaços. Portanto, os cavaleiros não entenderam por que esse convite também não foi rasgado em pedaços como todos os outros. Ao ler o convite, a personagem principal percebeu que o banquete seria na próxima semana no Palácio Imperial. De fato, a Izel sente que não quer ir para lá. E não é porque seu pai ficará chateado quando ela for, mas porque ela não gosta de barulho e eventos de massa. No entanto, ela nem sabia o que fazer com esse convite do próprio imperador. Naquele momento, os cavaleiros perceberam imediatamente que, se esse banquete for na próxima semana, provavelmente será um banquete de comemoração da vitória. Ao ouvir isso, o personagem principal perguntou o que era vitória, ao que Harris respondeu que esse banquete celebra a vitória na Guerra Ter pelo Grão-Duque Canix. Ao ouvir isso, a garota ficou um pouco surpresa. Além disso, a camareira acrescentou que o Grão-Duque é um herói da guerra e que ele é um herói. O Império venceu essa guerra, que está vestida há mais de uma década. Como Izel passou a maior parte de sua vida dentro da mansão, ela nem sequer conhecia esse duque. No entanto, ela tinha certeza de que ele devia ser popular. Bella afirmou que ele não é apenas famoso, pois, graças a ele, o território que o Império recebeu é várias vezes maior do que o tamanho da capital, e todas as pessoas o chamam de Deus da Guerra. Alec também acrescentou que ele é um demônio insano, sedento de sangue e um psicopata. Naquele momento, Harry sussurrou que Alec havia sido enviado para a mesma unidade que o Grão-Duque que passava bastante tempo com ele. De repente, aproximou-se da garota e perguntou se ela pretendia ir a esse banquete, ao que a garota respondeu nervosamente que não queria fazer isso. No entanto, devido ao fato de você ter sido convidado corretamente pelo próprio imperador, ela provavelmente iria a esse evento. Naquele momento, gritando bem alto, de modo que os ouvidos de todos começaram a doer, ele declarou que era muito perigoso para ela. Esse lugar está cheio de pessoas sem coração. Não consigo imaginar o que aconteceria se alguém tão ingênuo e inocente como Izel fosse para lá.
Segurando a garota pelos ombros, ele começou a implorar para que ela recusasse todos os convites que recebesse. Além disso, vale a pena abster-se de conversar com outras moças. Naquele momento, o personagem principal pediu a Harris para lidar com sua amiga. Chorando, Alec acrescentou que o cavaleiro não teria permissão para acompanhá-la, portanto, vale a pena ter muito cuidado. Harris disse a Alec que o comandante o chamou porque queria lhes dizer algo, portanto, ele deveria ir primeiro e o seguiria agora. Depois disso, Harris explicou à garota, o cavaleiro explicou a ela que seu amigo pode ter exagerado um pouco, no entanto, nem tudo o que ele disse está completamente errado. Portanto, aproximando-se do rosto de Zell, ele aconselhou a não falar com o grão-duque em nenhuma circunstância e nem mesmo a fazer contato visual com ele. Depois disso, pedindo desculpas e fazendo uma reverência à garota, ele saiu. Conversando com sua empregada, a personagem principal não entendeu por que os cavaleiros fazem tanto alvoroço por causa do convite habitual. Afinal de contas, seu irmão e seu pai também estarão no pacote com ela, e é por isso que eles não precisam se preocupar com ela. De repente, ela se lembrou daquela voz aterrorizante de suas memórias antigas e do homem que a chamou com aquela voz aterrorizante. De repente, Bella se aproximou da garota e perguntou se estava tudo bem. A personagem principal respondeu que estava tudo bem. Talvez por causa de um acidente que aconteceu com ela quando era jovem ou por causa da família e do ambiente que a protegeram demais depois desse incidente. Zell acredita que tudo ficará bem, desde que ela tenha suportado tudo sozinha. Enquanto isso, no grande templo de Enix, há uma santa papisa que está muito ocupada e uma pessoa está se aproximando lentamente dela. O nome dessa garota é Leantia Nix. E ela é o 81º Papa do Enixismo. Um homem inclinado na frente de uma garota disse que queria falar com ela sobre a programação da comemoração do aniversário da deusa Enix. No entanto, a garota o interrompeu imediatamente, dizendo que queria falar sobre a audiência. Isso chocou um pouco o grande sacerdote Ruiz, que perguntou se ela estava se referindo aos rumores sobre a escultura com a bênção da própria deusa Enix, com o que a garota concordou imediatamente e pediu ao homem que falasse mais sobre isso. Royce começou a contar que há muitos rumores entre os nobres sobre o trabalho de um escultor desconhecido que detém o poder sagrado. Já se passaram 3 meses desde que ela foi colocada em leilão pela primeira vez e os rumores começaram a circular a partir daquele momento. Além disso, de acordo com os rumores, as peças do escultor podem curar os doentes e todas as pessoas que visitaram o templo recentemente falam sobre isso. Há histórias de uma viscondessa que sofria de algum tipo de doença crônica e não conseguia nem mesmo se mover sozinha. No entanto, ela recuperou a saúde depois de apenas 2 dias após ter enviado a escultura. Leontai ficou surpresa com essas histórias. No entanto, ela não acreditava nelas e achava que eram todas bobagens. Ela também perguntou ao grande sacerdote se ele achava que todos esses rumores eram verdadeiros. Relíquias abençoadas pela própria deusa Enix são muito raras de se ver. Mesmo as relíquias sagradas que estão sob segurança rigorosa não têm poderes sagrados suficientes para curar a doença. Então, Ruiz respondeu que, embora pareça um milagre, ele tende a acreditar. Ele também pensa em enviar um casal com a corrente para confirmar a verdade por trás desses rumores. Naquele momento, Leontai começou a rir, dizendo que achava essa situação muito engraçada, pois não há como uma escultura comum conter um poder divino tão forte. Rindo, ela perguntou ao sacerdote se eles chamavam a cultura de encarnação da própria deusa Enix. Rose não gostou muito das palavras da garota. Ele não entendia como ela podia se chamar de papa. A papisa Leontianese não só violava facilmente as regras do templo, como também cuspia comentários não convencionais sobre a impiedade da deusa, chegando até mesmo a borrar declarações que eram inadequadas para os papas. A única razão pela qual ela pode ter tanto poder quanto os papas é o vasto poder divino que ela possui. Portanto, Rose não entendeu por que a deusa deu um poder tão sagrado a essa garota arrogante. Enquanto isso, Leontai se levantou e disse que eles fariam bem em encontrar a raiz de todos esses rumores antes que eles saíssem do controle. Olhando para Rose, ela ordenou que ele selecionasse alguns sacerdotes sob seu comando e os enviasse. No entanto, a garota não tinha noção do caos que esse incidente do qual ela ria poderia trazer para o Império. Enquanto isso, Léo foi ao escritório de seu pai, que o chamou. O pai, com uma voz calma, disse que havia lhe confiado uma carta da casa do Duque Hesson, o que desagradou muito seu filho.
que imediatamente pensou que eles haviam enviado novamente uma proposta a Ezel. Batendo na mesa em voz alta, ele não entendia como eles podiam se dar a esse luxo. No entanto, seu pai fez o possível para acalmá-lo, mas Léo disse que não poderia fazer isso porque estavam falando de César Hession. César Hession é o único filho do Duque Hession. Ele cresceu em uma família rica e nobre, por isso esbanjou dinheiro de forma imprudente. Além disso, ele é um lixo que desconsidera completamente a vida dos outros. No entanto, ninguém tentou detê-lo. Como admitiu que estava mentindo para o Gauss do Duque Recilon, ele era uma bomba de ação lenta para um império que estava pronto para explodir a qualquer momento. Além disso, ele é culpado por um incidente pelo qual o personagem principal foi trancado na mansão. Ou seja, há 8 anos, ele molestou o jovem Ezel. Naquele momento, Léo pegou sua espada e disse que agora lidaria com esse vilão pelo que ele havia feito com sua irmã. No entanto, o sorridente sabia que Léo não tinha nenhuma prova de que ele havia molestado Ezel. Léo não lhe deu ouvidos em tudo e queria lidar com ele o mais rápido possível, de forma lenta e dolorosa, certificando-se de que ele arrancaria lentamente todos os seus membros, um por um. César, com um sorriso no rosto, perguntou ao cara por que ele não pediu que sua irmã testemunhasse, ao que Léo respondeu furiosamente que agora estamos em um estado de choque e medo extremos. Eles ainda têm algo a mais. Ela não consegue nem falar com as pessoas normalmente nem mesmo sair do quarto. De repente, seu pai se aproximou do vilão que, sorrindo, disse que era, naturalmente, muito triste que isso tivesse acontecido, mas que ele não tinha nenhuma evidência de que seu filho tivesse feito algo. Além disso, como ele iria pagar se quisesse colocar o filho na cadeia? Depois de algum tempo, Léo, estando no Palácio Imperial, pediu ao imperador que o ajudasse a lidar com César, que fez isso com sua irmãzinha. No entanto, o imperador respondeu calmamente que, em uma situação como essa, eles não têm provas e testemunhas suficientes. Além disso, Léo deve entender que nem mesmo o imperador tem controle suficiente para levar o príncipe Recilon ao tribunal. Colocando a mão no ombro do rapaz, o imperador se desculpou e disse que, mesmo nessa situação, ele não poderia fazer nada. Naquele dia, Léo derramou lágrimas de sangue e, pela primeira vez, se arrependeu de ter jurado lealdade à família imperial, com seu pai e irmão desamparados. Uma única filha se fechou em seu quarto e se afastou de todas as pessoas. Ela também perdeu as palavras e o riso, dias e noites, esquecendo-se até mesmo de dormir e comer, perdendo lentamente a vontade de viver. Então, seu irmão decidiu ajudar a irmã a voltar ao normal e lhe trouxe ferramentas para esculpir. Segurando um pedaço de madeira nas mãos, ele percebeu que sua irmã estava tentando esculpir algo. No entanto, ele não entendia o que ela queria fazer. Talvez seja um cachorro ou um gato, mas o importante é que eu não respondi ao gato, o que surpreendeu muito Léo, pois ele não ouvia a voz há muito tempo. Ezel acrescentou que a mãe gata que vive no jardim deles deu à luz 3 gatinhos, então ela tentou fazer um deles, o gato malhado amarelo. Léo ficou muito feliz por sua irmã e queria que ela lhe desse esse gatinho quando ela o terminasse, com o que a personagem principal concordou. Ela não entende por que seu irmão precisa disso, mas Léo realmente só queria ver sua irmã em um estado normal e ver que ela estava finalmente feliz. Então, naquele momento, ele a abraçou imediatamente. Embora tenha sofrido um incidente tão importante em uma idade tão jovem, Ezel, sendo a alma abnegada que era, atendeu ao pedido do irmão, embora ela mesma não tivesse se recuperado totalmente do trauma. A personagem principal começou a voltar lentamente à vida normal graças ao cuidado de todos ao seu redor. Mas até mesmo isso levou 3 anos, e tudo isso graças à escultura que a levantou. Quanto mais ela esculpia, mais recuperava a paz em sua mente. Além disso, Ezel cresceu com seu trabalho, mas no dia em que se tornou adulta, começou a viver além de seus pesadelos. Nessa carta, estava escrito que César não tem dúvidas de que a personagem principal também quer se casar com ele, portanto, ele quer pedi-la em casamento com a esperança de que eles tenham um bom relacionamento. Ao ouvir isso, Léo ficou furioso e não entendeu como esse maluco pôde dizer uma coisa dessas depois de tudo o que fez. Então, ele disse ao pai que iria imediatamente lidar com ele. No entanto, o pai pediu ao filho que se acalmasse,
pois eles deveriam agir com calma e de acordo com o plano, já que, no final, Léo poderia acabar derrotado como da última vez, então eles deveriam se preparar cuidadosamente para a vingança, mas não contassem nada a Ezel. Algum tempo se passou desde que os dois começaram a se preparar para a vingança. Nessa época, eles receberam muitas cartas diferentes das que haviam recebido antes, uma das quais era uma carta do próprio Duque. Léo, ao receber essa carta, ficou completamente chocado e perguntou ao pai se esses eram os títulos de dívida que estavam escritos na carta. Há 5 anos, houve uma grave seca na região sul do Império, parte da qual pertencia à propriedade de Blisha. A agricultura foi por água abaixo e, por causa disso, o conde foi forçado a emitir uma escritura de dívida como alívio para os pobres que viviam na área. Como o Duque de Hesson possui todas as escrituras de dívida, em vez de entregá-las, ele pede um casamento de conveniência com Icel. Léo ficou furioso e percebeu que eles estavam essencialmente ameaçando-os se não permitissem que Icel se casasse com César Recione. No entanto, o pai da família certamente não pretende ser levado a tais provocações para obedecer às suas ordens. Além disso, para lidar com essas dívidas, ele está pronto para vender sua mansão, esse território e até mesmo seu título de conde. Mas ele nunca permitirá que eles se casem com sua filha. Desta vez, ele quer cuidar de sua filha, não importa o que aconteça. A personagem principal está do lado de fora da porta, onde ouve tudo o que seu pai e seu irmão dizem, o que a deixa muito chocada. Em uma manhã de fim de semana, o Grão-Duque de Canix fez uma chamada urgente para todos os cavaleiros da capital, para que todos se reunissem no Palácio Imperial. Enquanto isso, a personagem principal está na rua e seu pai percebe que ela está muito pálida. Icel respondeu sorrindo que, embora ele estivesse com uma leve dor de cabeça, ela estava bem e deveria apenas tomar um remédio. Além disso, Harris estará ao lado dela para que não precisem se preocupar com ela. Enquanto isso, Alec está furioso e não entende por que o Duque chamou todos os cavaleiros pela manhã. Ele acha que deveria haver uma lei no Império contra esse horário. Todos os outros cavaleiros já estão cansados de seus gritos. Acho que ele é muito barulhento. Ele ofereceu ao amigo que trocasse de lugar, pois queria acompanhar a senhora da mansão. No entanto, Harris recusou a oferta. Sentou em seu cavalo e partiu. Alec, chorando mais uma vez, pediu ao personagem principal que não abrisse a porta para estranhos, pois isso é muito perigoso. Ao se despedir do cavaleiro, a protagonista perguntou a Harris se Alec é sempre tão animado e enérgico, ao que Harris respondeu calmamente que não sabe se há mais alguém que aprecie sua personalidade tanto quanto ela. Olhando para o cavaleiro, a personagem principal disse que tinha um pequeno pedido a fazer a ele. Depois de um tempo, Icel caminhou calmamente pela cidade segurando algum tipo de cesta. Ela nem imaginava que Harris concordaria tão facilmente em atender ao seu pedido. Foi então que ela pediu a ele que a deixasse fazer uma visita rápida ao ateliê e prometeu que voltaria o mais rápido possível e, é claro, que seria um pequeno segredo entre eles. O cavaleiro, sorridente, respondeu que só permitiria que ela fizesse isso se ela cumprisse sua promessa. Icel pensou que o cavaleiro desistiria dela depois daquele sequestro ridículo pela última vez, mas a garota tinha um plano B para o caso de ser necessário, que era simplesmente fugir como sempre. De qualquer forma, e vale a pena conversar com seu mestre o mais rápido possível e pedir a ele que venda suas esculturas. Normalmente, todas as esculturas grandes do mestre são colocadas em leilão, onde são vendidas por um bom dinheiro. E o personagem principal geralmente dá pequenas esculturas a todos que gostam delas. Mas, desta vez, ele não tem as esculturas grandes e ela espera que o mestre possa vender essas pequenas esculturas, pois ela quer ganhar algum dinheiro. Ao se aproximar da porta do ateliê, a personagem principal, exalando, decidiu que deveria primeiro explicar a situação ao seu professor. De repente, ela se virou ao sentir algo estranho, mas imediatamente pensou que estava apenas imaginando coisas, embora na verdade Harris a estivesse seguindo todo esse tempo. Isso foi feito para que a garota não se metesse acidentalmente em alguma situação desagradável. Olhando para o estúdio, ele entendeu que seria melhor se Icel andasse ocasionalmente, fizesse suas próprias coisas e depois a fechasse completamente na mansão. De repente, 2 homens se aproximaram à noite e o reconheceram imediatamente. Esses caras eram Sam Millen e Sam Zigrit.
Millen apresentou Harris ao seu amigo e disse que ele havia compartilhado quartos com ele na Guerra Terf. Sigrid não entendeu o que o cara estava fazendo nesse momento aqui, já que Sua Majestade fez um chamado urgente a todos os cavaleiros, ao que Harris respondeu calmamente que estava acompanhando Lady Zell. Millen acrescentou que Sua Majestade ordenou que todos atendessem a esse chamado urgente, e ninguém deveria ser exceção. Naquele momento, ela começou a se desculpar dizendo que Harris o havia deixado como membro mínimo da escolta. Millen disse algo inaceitável, pois é uma ordem estrita emitida por Sua Majestade o Grão-Duque em pessoa. Além disso, ele enviará um cavaleiro de escolta a cada mansão para que ele não precise se preocupar. Harris, preocupado, respondeu que nem sequer tinha ouvido falar de tal coisa. Então Millen pediu ao cavaleiro que não se preocupasse, pois ele se encarregaria de Zell e a acompanharia de volta à mansão, pois agora Harris precisava chegar rapidamente ao Palácio Imperial. Naquele momento, o cavaleiro começou a garantir a seu velho amigo que a senhora tinha medo de estranhos, especialmente homens, portanto, era ele quem deveria acompanhá-la de volta à mansão e, depois disso, iria para o Palácio Imperial. Em seguida, Millen, muito irritado, ordenou que seu amigo lidasse com Harris, pois essa é uma ordem estrita do Grão-Duque, e a desobediência pode afetar não apenas a ele, mas a todo o Conde Blessia. Portanto, Millen pretende assumir a responsabilidade pelo personagem principal, para que Harris não sofra nas mãos do Duque. Ao sair, Harris pediu a Millen que cuidasse bem do personagem principal, ao que o rapaz respondeu que ele não deveria se preocupar. De repente, ao se virar, o cavaleiro atrás dele viu o Grão-Duque de Canix, que estava calmamente sentado em um banco e observava tudo. Aproximando-se dele, Millen disse em um sussurro que havia mandado o cavaleiro de volta e perguntou o que ele deveria fazer agora, ao que o Duque ordenou que o cavaleiro fosse embora, já que ele não era mais necessário aqui. Correndo e chorando, Millen não entendia como ele podia se dar ao luxo de falar com o grande assim, e ele deve ter perdido a cabeça. Além disso, o Duque tem estado agitado nos últimos dias, por isso o cavaleiro está muito interessado em saber o que aconteceu com ele. Chorando, Millen pediu desculpas a Harris, pois tudo não passava de uma grande mentira do Grão-Duque, e ele foi forçado a obedecer às ordens desse maníaco. Enquanto isso, Issel já havia entrado no estúdio, onde viu seu professor, que ficou muito surpreso ao ver a personagem principal, já que eles haviam se visto há pouco tempo. A garota corada respondeu que queria falar sobre algo com seu professor e pedir um favor. Naquele momento, ela estava pensando em seu pai, que estava pronto para vender seu título, sua mansão e seu território apenas para impedir que o vilão César se casasse com ela. Portanto, ela quer ajudar seu pai de alguma forma, mesmo que essa ajuda seja muito pequena. No momento em que a personagem principal queria mostrar suas novas figuras ao professor, lá entrou de repente na sala e disse com um sorriso no rosto que eles se reencontraram, tremendo. Esse Celestiano não entendia como a personagem principal conhecia o Duque, e ele até sabia o nome dela. Enquanto isso, Lan estava muito feliz por ter encontrado acidentalmente uma garota nesse lugar, embora, na verdade, fosse tudo uma mentira e isso não fosse uma coincidência. Surete a julgar pelos anos em que o conheceu, ela certamente entendeu que ele havia elaborado planos cuidadosos com antecedência para encontrá-la. Além disso, nem ele mesmo sabia que Issel o visitaria hoje, então como Lan poderia saber disso? Quando Suretian quis explicar tudo para a garota, o Duque disse que era muito amigo do professor dela, pois eles eram colegas de quarto no albergue durante toda a academia. Sarestia não gostou muito disso, pois com essas palavras ele pode acidentalmente revelar sua verdadeira identidade e a personagem principal descobrir que não é uma mulher. Além disso, o rapaz não entendia por que a garota acreditava em todas as palavras do Duque, nem mesmo duvidando de sua autenticidade. Sarestian conhece o Duque há décadas, nunca o chamou de amigo durante esse tempo e era apenas um garoto de recados para ele. Com uma constituição leve e fraca, ele sempre foi alvo de assédio. Todos os rapazes zombavam dele, sem entender por que ele veio para a academia se tudo o que sabe fazer é desenhar. Além disso, pegavam suas coisas e simplesmente as jogavam fora, obrigando-o a procurá-las. Naquele momento, o Duque se aproximou dele, que ajudou o rapaz e assustou bastante os canalhas. Depois desse incidente, Lan começou a pedir a Sarestian para fazer todo o trabalho sujo, como mover água ou fazer outros trabalhos. No início, Sarestian não entendia por que tinha de seguir todas as ordens do Duque, mas Lan justificou dizendo que ele o havia salvado, o que significa que Sarestian estava em dívida com ele.
A partir desse momento, Laan começou a usar Celestian para seus próprios fins. Essa serpente transformou os anos de academia de Celestian em um inferno e agora está bem na frente dele, cuspindo algumas frases banais para Ezel. De repente, Laan notou que o personagem principal estava pálido. Então, colocando a mão na testa dela, sugeriu que ele poderia estar com febre. Virando-se, ele perguntou à garota se o professor a incomodava sob o pretexto de ensiná-la a esculpir, o que surpreendeu um pouco a garota. E ela imediatamente explicou que não era bem assim. Sorrindo e olhando para Ezel, ele lhe ofereceu uma xícara de chá quente para ajudá-la. Então, virando-se e olhando para o amigo, pediu-lhe que fizesse um chá. Além disso, ele não entendia por que o Duque estava agindo de forma tão estranha, e o rapaz não entendia que aquele era o pior dia de sua vida, pois não sabia o que esperar de Laan. Enquanto preparava o chá, Celestian não entendia o que seu amigo pretendia fazer e, se de fato ele começou a se interessar por esculturas, de repente apareceu um duque atrás do rapaz que o assustou muito, pois Celestian pensou que Laan estava se comunicando com o personagem principal, dando ao rapaz um olhar sinistro. Laan lhe perguntou se ele não tinha algum assunto urgente para resolver, o que surpreendeu um pouco Celestian, já que Laan havia acabado de lhe pedir para fazer um chá. Laan disse que Celestian tinha um assunto urgente, mas Celestian ainda não entendia do que o Duque estava falando, mas, olhando em seus olhos, ele imediatamente entendeu que Laan queria que ele saísse deste lugar, o que ele certamente não pretende fazer. De repente, colocou a mão no ombro do homem. Laan lembrou de que todo o ateliê pertence a ele, portanto, ameaçando Celestian, ele lhe ofereceu duas opções. Ou ele sai por um tempo para tomar um pouco de ar fresco, ou deixa este estúdio para sempre. Enquanto isso, todos os cavaleiros se reuniram perto do Palácio Imperial, mas não entenderam o que estava acontecendo. Além disso, eles estavam parados e sem fazer nada há muito tempo, sem entender para onde Sua Majestade, o Grão-Duque Canix, havia ido, que se aproximou de um cavaleiro chamado Daemon, que calmamente escrevia algo em seu caderno, perguntou onde o Duque Canox poderia estar. Daemon sugeriu que ele provavelmente estava atrasado por causa de seu compromisso anterior. Léo franziu a testa, ainda não entendendo por que tantos cavaleiros foram chamados, mas Daemon, preocupado, respondeu que provavelmente era algo muito importante. Então Léo ordenou que seu pessoal ficasse de prontidão, enquanto Daemon se sentia péssimo ao perceber que essa convocação era absolutamente inútil e sem sentido. Ele se lembrou de como o Grão-Duque lhe pediu para fazer uma chamada urgente a fim de reunir todos os cavaleiros em um só lugar, o que Daemon fez com sucesso. Em seguida, Laan, sorrindo, ordenou que Daemon os mantivesse no local até o pôr do sol. Depois disso, o Duque começou a deixar a praia, o que surpreendeu muito o rapaz. Como o Duque precisava participar da reunião, ao sair, Leon pediu a Daemon que lidasse com isso por conta própria. Quando Daemon ouviu isso, ficou completamente chocado. Ele nem mesmo sabia como deveria lidar com isso. Ele entendeu que tinha que atrasar as noites até o pôr do sol, mas não entendia como deveria fazer isso. E ele precisava de respostas do Duque, que agora está se comunicando com o personagem principal. Segurando uma xícara de chá, Ezel perguntou a Laan se ele tinha certeza de que sua professora estava bem, já que ela havia saído recentemente do estúdio, dizendo que tinha um assunto urgente a tratar. Laan respondeu que as meninas não deveriam se preocupar, pois ele acha que está tudo bem. No entanto, o personagem principal, olhando para o lado, não entendia por que ela estava um pouco pálida naquele momento. Naquele momento, Laan percebeu que a personagem principal parecia muito próxima de seu professor. No entanto, rindo, ela respondeu que isso provavelmente não se compara ao seu relacionamento de longo prazo com o mestre. De repente, a protagonista se lembrou de que, na última vez em que se encontraram, o rapaz disse que, na próxima vez em que se encontrassem, ele diria seu nome. Naquele momento, o Duque disse seu nome, o que surpreendeu muito a garota. Ela ficou boquiaberta, corada. Ela disse ao Duque que ele parecia estar lendo sua mente, pois ela só queria perguntar o nome dele. Além disso, ela ainda se sentia desconfortável por não ter pago ao homem por tê-la salvado daqueles canalhas na época. Por isso, ela quer lhe pagar. De repente, Laan disse que gostou do trabalho da garota, o que a surpreendeu muito, e ela corou ainda mais, pois nem sabia que ele tinha visto o trabalho dela. Ezel nem sabia que seu professor havia lhe mostrado seu trabalho.
Por isso ela não se sente muito confiante para mostrar seu trabalho a outras pessoas. Naquele momento, ele disse que se Zéu se sentir mal por estar em dívida com ele, então ela pode esculpir uma peça para ele. Não importa o tamanho, desde que ela a faça. Ela perguntou ao rapaz qual seria o formato de sua escultura, mas ele respondeu calmamente que não importava, desde que fosse feita com o toque dela. Ao se levantar, a personagem principal pretendia ir buscar materiais para ela começar a trabalhar. Além disso, ela não entendia por que se sentia corada e nervosa toda vez que conversava com. Quando voltei, notei que o rapaz já havia limpado o buraco e o porta-malas, de modo que era muito conveniente para ela trabalhar e o chamei de muito atencioso. Lan explicou isso dizendo que ele estava acostumado a preparar tudo com antecedência devido ao longo tempo de serviço militar. De repente, Lan notou um hematoma no braço da garota e perguntou se ele ficou com você por causa do incidente. Zéu lhe disse para não se preocupar, pois ele desaparece lentamente e não se machuca mais. Além disso, ela é do tipo que se cura de ferimentos rapidamente. Naquele momento, o rapaz ficou com raiva e disse em um sussurro que teria sido melhor do que cortar todos os membros de quem fez isso. A garota perguntou do que o rapaz estava falando. Ele imediatamente começou a se fingir de inocente e disse que estava tudo bem. De repente, Lá anotou a cesta da garota. Ele se perguntou o que havia nela. Ele também queria que ela não dissesse que havia algo bom para Sarestia e se ela dissesse que havia biscoitos ou bolos. Naquele momento, Icel, segurando um pedaço de madeira em suas mãos, percebeu que havia se esquecido do verdadeiro propósito de sua visita aqui. Tremendo, a personagem principal até se esqueceu de que tinha vindo aqui para pedir ao professor que a ajudasse a vender esses itens. Então, ela disse que os itens que estavam na cesta eram para o professor, mas não eram nada disso. Ele estava pensando, fazendo esculturas e ainda tremendo. A garota presumiu que o dinheiro que receberia com a venda dessas colheitas não seria suficiente para ajudar seu pai. Porque se ele fala em vender o território e seu título, estamos falando de valores que são até difíceis de imaginar. Ela realmente não queria se casar com aquele monstro que a trancou em seu quarto e não a deixou aproveitar a vida. Ao falar sobre isso, ela nem percebeu que estava começando a sufocar. Lan se levantou rapidamente e começou a gritar com ela, pedindo que ela respirasse fundo e normalizasse a respiração. Depois de fazer isso, ela parou de ofegar e agradeceu ao Duque pela ajuda. Para ela, parece que ele está sempre a ajudando. Depois disso, o rapaz se ofereceu para ajudar a moça, já que ela estava pálida o dia todo, e provavelmente algo estava realmente acontecendo. Zéu respondeu com uma voz calma que isso não importa, mas ela acha que vai se casar em breve, o que chocou muito o Duque. E se isso acontecer, ela não poderá mais visitar o estúdio e nem mesmo continuar a estudar escultura com o mestre. Colocando suas ferramentas sobre a mesa, ela se desculpou e disse que achava que não poderia mais continuar seu trabalho hoje, mas prometeu que, da próxima vez, terminaria tudo com certeza. Ao ouvir isso, Lan ficou tão irritado que quebrou a mesa com o polegar, mas justificou dizendo que ela já era velha e fácil de quebrar. Também segurando sua mão, ele pensou que talvez a tivesse machucado um pouco. Naquele momento, Icel decidiu massagear a palma da mão dele, pois isso geralmente ajuda quando se está muito tenso. Lan ficou muito surpreso e corou todo. Ouça como a personagem principal disse que seu irmão sempre lhe pedia para fazer isso, então ela, como relaxar os músculos tensos. De repente, olhando para o rosto do rapaz, ela notou que ele estava todo vermelho e nem sabia como reagir a isso. Então, curvando-se diante dele e pedindo desculpas, ela percebeu que deveria ter sido mais cuidadosa e mais uma vez se desculpou por ter pegado a mão dele de surpresa. Mas Lan ainda sentia que sua mão estava doendo. Icel sugeriu que isso provavelmente se devia ao fato de a massagem não ter funcionado porque ele estava usando uma luva na mão. Então, ela perguntou ao rapaz se ele não se importava de tirar a luva. Tirando a luva, o personagem principal começou a massagear a palma da mão, que já havia começado a funcionar. E Lan começou a sentir que os músculos de seu braço estavam relaxando. Olhando a garota diretamente nos olhos, ele aconselhou a pedir ajuda a ele quando precisasse, pois ele poderia ajudá-la. Enquanto isso, Sarestian, que estava na rua, ficou furioso e achou que Lan já havia se tornado insolente com a região e que deveria haver uma lei contra isso, já que o comprador não pode expulsar o vendedor de sua propriedade.
Enquanto isso, Sarestian foi visto irritado por transeuntes que não entendiam o que havia de errado com essa senhora, murmurando e roendo as unhas. Não é que ele não esteja agradecido pelo fato de o Duque ter lhe emprestado um ateliê, mas a questão é completamente diferente. Ou seja, ele não entendia por que queria tanto estar com Isel, tão sozinho, já que lá é uma aberração que nem se mexe se alguém morrer bem ao seu lado, e só há uma coisa pela qual Lan demonstrou interesse. Isso aconteceu por volta do final do segundo ano na academia. Sarestian perguntou ao atrevido onde ele estava e por que não estava presente nas aulas. O rapaz respondeu que tinha que encontrar algo. Olhando para seu amigo, Sarestian disse que o mestre ficou muito briguento quando viu que o Duque não assistia às aulas de direito imperial. Se ele continuar a fazer isso, logo será expulso. Naquele momento, Lan tentou sair sorrateiramente do albergue. Pediu a seu amigo que cuidasse do problema. Depois disso, ele saiu. De repente, o Duque saiu do estúdio e disse ao amigo que o personagem principal estava procurando por ele. Além disso, agora ela tinha de voltar para casa. Ao entrar, Isel ficou feliz por ver seu professor e perguntou se ele poderia cuidar de seus assuntos urgentes, ao que o rapaz respondeu que fazia tudo. Embora, na verdade, ele estivesse perdendo tempo todo esse tempo porque não sabia nem para onde ir. Isel disse ao professor, preocupada, que a mesa estava quebrada. O que chocou muito Sarestian, que não entendia como isso poderia acontecer. No entanto, a garota explicou a ele que provavelmente a árvore era velha. Quando foi agarrada, ela se quebrou. Sarestian ficou completamente chocado e nem sabia como reagir, pois havia comprado essa árvore há menos de um ano. E, de fato, ela é muito forte e cara. Olhando para o Duque, o professor entendeu perfeitamente que somente ele poderia fazer isso. Mas ele não podia lhe dizer nada, então olhou em silêncio. Sarestian lembrou a garota que ela tinha vindo aqui para lhe dizer algo. No entanto, a protagonista sorriu e respondeu que faria isso da próxima vez. Na rua, a personagem principal foi recebida por uma carruagem luxuosa que a surpreendeu imediatamente. O Duque disse sorridente que havia chamado a carruagem para ela. No entanto, Isel afirmou que não era necessário fazer isso, pois ela também poderia chamar a diligência e não poderia aceitar uma carruagem tão luxuosa. Acenando com as mãos, ela agradeceu ao Duque por sua atenção, mas disse que ela mesma resolveria o problema. Naquele momento, o rapaz disse que a verdade é que a professora estava preocupada com ela o dia todo, pois ela estava pálida. Então, o professor pediu ao Duque que lhe desse uma carona para casa. Isel ficou um pouco surpresa quando ouviu isso e presumiu que seu professor realmente poderia fazer isso, e ela conseguiu fazer isso quando saiu do estúdio. Lan acrescentou que ficaria grato se ela permitisse que ele a levasse para casa em segurança. Depois de um tempo, eles já estavam na carruagem que ia para a casa da garota. Ela se sentiu muito desconfortável. Desde a primeira vez em que estiveram em uma carruagem com um estranho, de repente, ela sentiu um olhar para si mesma. Então, abrindo os olhos, ela olhou para o Duque, mas percebeu que estava enganada, exalando. Ela decidiu que havia ficado muito tempo em casa e, por isso, ficou muito consciente, o que a deixou muito confusa. Olhando pela janela, ela pensou que, em sua vida, não passava muito tempo fora de casa, por isso não tinha vida social. Então, ela decidiu que deveria fazer amigos. Ao mesmo tempo, Lan não tirava os olhos da garota. Depois de chegarem, Isel agradeceu a Lan por toda a ajuda, dizendo que ela poderia ir a pé a partir daqui. Ao sair, ela ouviu o Duque dizer que eles certamente se encontrariam novamente em breve. Corando, ela se despediu dele. Caminhando, Isel estava se perguntando se eles se encontrariam novamente. Também em sua mente, ela agradeceu ao rapaz por sua gentileza e consideração, mesmo que eles tenham se encontrado por pouco tempo. Enquanto isso, o Duque pediu ao motorista que o esperasse aqui. Mas, por enquanto, ele seguirá a garota para se certificar de que ela chegará em casa em segurança, certificando-se de que, mesmo assim, entrará na carruagem e seguirá com seus afazeres. Enquanto isso, Isel já havia retornado à sua casa, onde, é claro, esperava encontrar Alec que, como sempre, estaria preocupado com ela. Sem tempo para entrar em seu quarto, ela imediatamente se encontrou com um cavaleiro que,
por algum motivo, estava coberto de lama e chorando. Ele disse à garota que ela não tinha ideia de como ele estava preocupado com ela quando viu aquilo, e se juntou ao chamado da assembleia quando deveria ficar na mansão e proteger a garota. Ao notar a grama e o cabelo do rapaz, o personagem principal perguntou se ele estava arrancando as ervas daninhas, o que surpreendeu muito o cavaleiro. Ele não entendia como Isel sabia disso. Ele também descobriu que o grão-duque de Canix era um completo maníaco. Mas ele não achava que fosse tão louco reunir todos os cavaleiros em uma chamada urgente e ordenar que arrancassem as ervas daninhas no campo de parada do Palácio Imperial. Eles nem sequer viram, e só haverá cavaleiros que colheram a grama sob o sol escaldante. Alec não gostou nada disso e sugeriu que os cavaleiros assinassem uma petição que seria enviada a Sua Majestade, o Imperador. Mas os demais cavaleiros o chamaram de louco, pois se fizessem isso, seriam imediatamente punidos. Além disso, Harris perguntou à personagem principal se ela havia ficado impressionada com a visita repentina do cavaleiro da casa do Grão-Duque Canox mais cedo, o que surpreendeu um pouco a garota. E ela imediatamente percebeu que o cavaleiro estava falando de Laan. Embora ele usasse um uniforme de cavaleiro e ela pudesse dizer que ele era um cavaleiro pela forma como empunhava a espada quando ajudava, ela não podia nem imaginar que ele fosse o Grão-Duque de Canix. Gostaram do vídeo? Deixe o like e se inscreva no canal para os próximos.